Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do grupo 2 do PEXT Audiovisuais. Nosso grupo fala sobre debug e testes de software. E no vídeo de hoje, seguindo o cronograma que a gente apresentou no primeiro vídeo, a gente vai falar sobre debug. E nesse vídeo em específico, vocês vão contar com a minha presença e a de João Gabriel. Vamos lá, debug. Eu tenho certeza que para muita gente essa palavra pode ser novidade. O debug, pessoal, é nada mais nada menos que uma palavra muito usada no meio de programação. Mas não se deixe enganar. Mesmo que ela seja uma palavra usada em programação, que é uma coisa que muita gente considera bem recente, e de fato programação é um fenômeno recente, tanto a expressão debug quanto a prática de depurar existem há muitos anos, e talvez há mais tempo do que você pensa. E é nesse contexto que eu trago para vocês um pouco da história por trás desse termo. Então, pessoal, sobre a origem de depuração, existem várias teorias, e uma delas é de que a criadora da prática de debugar foi Grace Hopper, uma grande desenvolvedora da Marinha dos Estados Unidos. Aliás, ela criou e serviu de inspiração para linguagens de programação conhecidas hoje em dia. E ainda tem quem diga que programação não é ambiente para mulher, né? Mas não vamos criar polêmica, não. Então, continuando. O que se diz é que ela estava com problemas no computador dela. Na época o computador era bem diferente de hoje em dia. Hoje em dia eles são bem mais compactos, antigamente eles eram enormes. E tudo terminou quando ela descobriu que a origem do problema era um inseto morto na região do computador dela. E é a partir daí que falam que surgiu o debug, porque bug em inglês significa inseto em português. Mas, fora essa teoria, tem uma versão que fala que Thomas Edison, o famoso, que vocês conhecem, inventou a prática de debugar em 1878, mais ou menos, enquanto ele procurava a causa do problema do fonógrafo dele. Para quem não sabe, fonógrafo é um aparelho de gravação e reprodução de música inventado por Thomas Edison. Enfim, e daí a causa também teria sido um besouro, um bug, e por isso surgiu a prática do debug. Mas isso são só teorias. O que se sabe mesmo é que a palavra debug foi usada em um livro pelo autor Glenn Myers e até hoje está perpetuando. Olá, meu nome é João Gabriel e eu vou falar um pouquinho sobre debug. O debug ou a depuração, ela é uma atividade de extrema importância que ajuda os desenvolvedores a identificar problemas no código-fonte. Análise de estrutura de dados, erro de digitações, função mal estruturadas, erro de sintaxe são muito comuns, principalmente em códigos extremamente grandes. E no dia a dia, principalmente no mundo empresarial, quando você trabalhar com um prazo muito curto, que o cliente esteja em cima, etc., é importante você buscar soluções mais eficientes e que consumam o mínimo de tempo possível. Normalmente, quando eu utilizo o debug, ele acaba por exibir uma mensagem detectando um erro. O seu funcionamento, todo o código ele é executado e todas as funções elas passam pelos testes, com o objetivo de identificar se é capaz de entregar um bom resultado rapidamente com precisão. E aí, como debugar na prática? Normalmente, primeiro se reconhece a existência de um bug, que é justamente para evitar uma contaminação em massa de todo o programa. Depois reconhecer se há alguns bugs graves, que são mais fáceis de reconhecer pelo próprio programador, só que ainda assim há um risco muito grande. Caso o programador ele acabe por detectar problemas sérios, o bug pode ser reconhecido mais facilmente com a mensagem de erro que vai ser exibida por causa do debug. Normalmente também é ideal que haja um foco para a detecção de sintomas, que o bug pode não ser tão sério, mas ele acaba por comprometer o resto do código. Depois é importante isolar a fonte do debug de uma forma eficaz e posteriormente determinar a causa real, pois assim ele pode
acaba envolvendo outras áreas do programa. E, por fim, resolver o bug e realizar os testes para saber se a correção de fato funcionou. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as principais técnicas de depuração. No geral, são 6 técnicas principais e mais comuns. Dentre elas são o debug interativo, o debug reverso, o debug remoto, o debug post-mortem, o debug delta e o debug batch. O debug interativo, ele basicamente consiste em carregar um programa de interface gráfica do usuário dentro do depurador, assim analisando o programa que está sendo executado por meio de seu código. Após ocorrer de pontos de interrupção, podem ser identificados e os dados do programa serem devidamente examinados. Já o debug reverso, ele utiliza depuradores avançados que fornecem a capacidade de gravar a execução de um programa e executá-lo com todas as operações usuais a fim de revisar o código, ao contrário, economizando tempo. O debug remoto, ele usa a depuração de um aplicativo implantado num computador, mas ele se mostra diferente do seu local remoto. Ele pode ser assim acessado de qualquer lugar. Já o post-mortem, ele basicamente coleta as informações ao longo de uma execução, mas não é possível ter acesso a elas em um período posterior. Então, basicamente, o programador ele tem que se prender em reunir o máximo de informações para que elas possam ser analisadas e diagnosticadas posteriormente. Já o debug delta, ou a depuração comparativa, ela consiste em comparar uma execução com outra, ou dois programas que estejam rodando um ao lado do outro. Assim, da maneira pela qual eles são diferenciados em suas execuções de linhas, os bugs podem ser mais facilmente encontrados. Já no caso da debug batch, ele não é intencional. O depurador está sob o controle do programa criado. Então, será capaz de conduzir o programa até a conclusão e no caminho ele será possível salvar esse processo. Bem, pessoal, aqui é Ana Clara falando de novo. E aqui foram as referências que a gente usou para fazer esse vídeo. Tanto esse blog quanto o canal Código Fontes TV do YouTube. E a gente tem uma sugestão de site para vocês que tá aí na tela. A gente agradece a presença e a participação de vocês e deseja bons códigos.